Boa noite a todos. Solicito o senhor primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores e senhoras. Toninho Marangoni, César, Bete Manuel, Fábio Galvão, Luan Rostirola, Mino Nicolai, professora Marisol, Maurício Cassimiro e Tiago Fontolan. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 18ª sessão ordinária do 4º ano legislativo da 17ª legislatura, que acontece hoje, dia 2 de junho de 2020. Convido a vereadora professora Marisol para que faça a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada. Boa noite a todos e a todas. A leitura dessa noite está no Salmo 37. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem, e habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te o Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Palavra do Santo Evangelho, graças a Deus. Passamos ao pequeno expediente. Está com a palavra o vereador Fábio Galvão. Boa noite, presidente. Boa noite, demais colegas vereadores. Boa noite, funcionários da casa, imprensa presente, a população itapirense. Hoje, na minha fala aqui, eu quero expressar sobre 2 requerimentos que eu estou fazendo hoje para casa. É referente à legalidade das sessões que estão sendo feitas referente à concessão de direito real de uso do imóvel ao Sindicato da Saúde de Campinas e Região, o SimSaúde, e a outra vem referente autoriza a sessão incomodata ao Conselho de Pastores de Itapira. Com estudos e também como o dever do vereador é fiscalizar, e eu estou aqui para fazer o meu, ao meu entendimento e de alguns colegas, essas leis de sessão vai encontra o artigo 73 da Lei Federal 9.504 de 97, que é a lei eleitoral, que em seus artigos ela veda certas sessões, doações do respectivo ano, pelas autarquias ou agentes públicos, e assim sendo. Então, para o meu voto obter uma segurança jurídica, que é o que a gente precisa, eu venho requerer hoje, no expediente, e espero o acordo aqui com os demais colegas que seja aprovado, para estar vendo vir um parecer jurídico da Secretaria Jurídica do nosso município. Com esse parecer, eu acho que a gente pode estar votando sim. Acho que, no mais, conversando com todos aqui, somos a favor, sim. Eu mesmo, particularmente, não tenho nada contra. Pelo contrário, sei que, principalmente sobre o referente ao sindicato aqui, não vai ter despesa nenhuma ao erário. Então, por que eu não iria aprovar? Só que, para não ser mais uma lei ilegal, ser decretada ilegal, eu quero esse parecer jurídico. É um pedido que eu faço para casa. A hora que eu tentei, já pedisse para oficiar as comissões, já tinham sido exarados os pareceres, então não havia mais tempo, em conversa com o nosso procurador.
Aí essa foi a minha alternativa. Então, estou explicando para vocês o porquê desses dois requerimentos meus, tá? E um outro que, como a gente vem sempre relembrando aqui, os serviços públicos, em contato com o pessoal da Praça Sétimo Lanzoni, no Jardim Soares, muitos moradores lá vieram me procurar que a praça está abandonada e necessitando assim de uma revitalização. Então, como eu já tinha feito esse pedido o ano passado, eu estou requerendo informações da nossa administração. No mais, era só isso. Muito obrigado. Está com a palavra a vereadora Beth Manuel. Boa noite a todos. Eu venho neste momento usar a tribuna desta casa para pedir uma atenção maior de nós, vereadores, e também do prefeito, quanto à reunião que nós tivemos, eu, Toninho Marangoni, aí a gente chamou também o presidente da casa, o Luan Rostirola, do qual prontamente apareceu na reunião. E nessa reunião foi os peroeiros, que trabalham com o transporte de alunos do município, estadual e intermunicipal. E nessa reunião foi pedido para que o prefeito também tome alguma atitude no sentido de ajudar os prestadores de serviços das vans. E o pessoal, eu acho que procuram, eles têm me procurado, assim também como eu acho que procura o Tiago, o vereador Toninho, o Luan não posso falar, mas eles não estão tendo respostas. Então, estou entrando aqui com um documento. Venho pelo presente rogar os bons préstimos do prefeito Paganini, que determine aos departamentos competentes da municipalidade estudos objetivando conceder benefícios para todos os motoristas e monitores de vans do transporte escolar da rede municipal, estadual e intermunicipal de ensino, assim como tem feito com os peroeiros que prestam serviço para o município, conforme projeto aprovado por esta casa por unanimidade. Entendemos que as consequências econômicas causadas pelo Covid-19 também afetou esta classe de trabalhadores. É que fazemos tal pedido, destacando que a referida solicitação também será feita no plenário desta Casa de Leis. Esse aqui é um documento que eu protocolo na prefeitura e vai passar nesta casa um documento. E eu gostaria muito que os vereadores procurassem os motoristas com uma resposta, ou sim ou não, porque é muito ruim você ficar no vácuo, né? Não sabe se vai ou se fica. E nesse momento que está faltando dinheiro, eu acredito, para 90% da população, e essa classe está aí almejando uma ajuda, assim como foi feito com os peroeiros, que nós, 10 vereadores, votamos a favor dos peroeiros. Então, que seja de igual modo com o dono das vans. Obrigado pela atenção. Está com a palavra o vereador Tiago Fontolan. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, funcionários dessa casa, público que nos honra com a audiência pela TV Câmara e também pelas nossas redes sociais, boa noite.
Senhor presidente, senhores vereadores, ontem nós iniciamos uma nova fase diante da quarentena e da pandemia que atinge todo mundo, o Brasil, o Estado, e não é diferente Itapira. Nós iniciamos a flexibilização do comércio com regras, com diretrizes. E, como comerciante, venho falar para essa casa e aos nobres vereadores que nós temos encontrado bastante dificuldade. Porque, infelizmente, felizmente, a gente tem como grande parceiro a população. E, infelizmente, algumas pessoas não têm levado a sério todo esse momento. A gente tem visto famílias inteiras, pela José Bonifácio e pelos outros corredores comerciais, sem máscara, né? Os comerciantes precisam, às vezes, comprar briga com essas pessoas para que elas utilizem a máscara para entrar nos comércios. Então, enquanto vereador e comerciante, eu peço encarecidamente à população que apoie os comerciantes da nossa cidade. E o apoio é muito simples de dar nesse momento. É utilizando máscaras, é lavando as mãos, é utilizando álcool gel. A gente vê que quem está aberto hoje tem tomado esse cuidado, distanciamento. Os comércios estão se ajustando aí durante essa semana, colocando álcool. Alguns até oferecem máscaras, mas outros ainda não têm condições, às vezes, de oferecer a máscara para que a pessoa entre. Então, assim, a gente vê que é uma minoria que acaba não seguindo as regras. Mas, infelizmente, a gente tem visto os números aumentarem. Hoje nós já estamos com 56 casos positivos, 2 pessoas internadas na UTI que foram entubadas e um acompanhamento em casa. Então, quando se discutia a flexibilização na semana passada, a gente tinha apenas uma pessoa na UTI, na enfermaria. E hoje a gente já tem 2 pessoas na UTI. Então fica o meu apelo a toda a população de Itapira para que sigam as regras. Utilizem máscaras. Se forem ao comércio, vai uma pessoa só da família, não precisa ir todo mundo, né? Até para que a questão seja de proteção, né? O pai, a mãe, a criança, o pai vai sozinho, ele está protegendo a mãe, está protegendo seu filho. Então, fica aqui o meu apelo para que a gente siga as regras e faça com que o comércio possa ficar aberto e assim não falte tanto na mesa de tantas as pessoas. Obrigado a todos, é o que eu tenho a dizer. Está com a palavra o vereador Mino Nicolai. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, funcionários, imprensa, público que nos assiste. Eu sei que esses 5 minutos aqui são... Esqueceu, doutor? Marca direito aí, ó. Já começou? Olha lá, agora vai. Tô com a gola torta. Acompanhando as palavras do vereador Tiago, onde ele diz de oposição e situação, né? Eu quero ver se eu me coloco bem aqui. Em respeito à vereadora Marisol, que ela sabe que eu tenho respeito, e o doutor Maurício, que teve um programa na rádio, no sábado, aonde ninguém agrediu ninguém, longe disso. E o Maurício, num determinado ponto, até gostaria que ele estivesse aqui, ele diz que as pessoas têm que se alinhar, aqueles que vierem a ganhar, que venham a se alinhar ao deputado, porque é ele que traz, ele que faz. Eu só posso responder o seguinte, vereadora Marisol e doutor Maurício. Eu sou testemunha viva de um prefeito que foi meu irmão. Quantas coisas foram pedidas e como é que poderia, Tiago, ser diferente? O deputado nunca iria nos atender e não vai atender.
a nós da oposição. O Bellini ganhou da mulher dele uma eleição. Tá certo? E ele, naquele dom, esse dom de falar que ele tem, que ele leva as pessoas a acreditar no mundo de mentira, então ele fala essas coisas. E aí vem achando que a gente tem que se alinhar. Como eu gostaria que ele atendesse os nossos pedidos. Haja visto, e essa é a minha grande preocupação, Marisol, que hoje eu quero deixar gravado aqui, que em relação a você e ao Maurício, acho que o respeito que eu tenho não preciso falar mais. E vocês sempre me respeitaram, tá? Mas que fique gravado, porque existe uma situação de um senhor que se chama José Alair de Oliveira. Ele foi candidato a prefeito na primeira eleição. Ele não é meu amigo, ele é para mim como um irmão. E acho que falando isso talvez até o prejudique, José Alair. A sua família, seus pais, amigos dos meus pais, os seus filhos. José Alair passando em situações críticas após a eleição, ele foi passado, depois de um bom tempo, quando lembraram dele, a ser secretário. E depois de secretário ele foi exonerado, não se sabe por que motivo, alguma coisa muito grave aconteceu, trouxeram ele de volta e hoje, sem respeito algum, o levaram de novo a diretor, rebaixaram ele de cargo de novo. O que eu quero dizer com isso, Marisol? Que as atitudes da vida da gente, cada um toma como pode. E às vezes a gente não responde. E se não responde, a coisa fica entalada. Então veja bem, o seu voto hoje, Marisol, ele não tem preço. Ele não tem preço. Você não tem ideia do que você deu para essa gente. As possibilidades. Então está tudo na sua mão. Tudo. Então eu quero deixar bem claro o seguinte, que Deus seja testemunha de todos vocês. Se por um acaso a senhora não vier a ser eleita, vereador, eu tenho certeza que no dia 3 ou 4 de outubro, seu sobrenome não será lembrado pelo deputado. Não pelos vereadores dessa casa. Tiago, Toninho, o vereador Maurício, todos, Carlinhos, todos, Luan. Você hoje tem uma importância que você não tem ideia. Tá? Agora, nunca critiquei a sua atitude, apesar de você ter sido do nosso grupo, nunca. Em relação ao doutor, ele sabe o que eu penso, não poderia ser diferente. Ele ser um fiel cavaleiro de Barros Munhoz. E não poderia ser diferente de eu ser um fiel cavaleiro de Toninho Bellini. E por isso nós somos respeitados. Tenho certeza que o deputado, da mesma forma que ele respeita o Maurício ao seu lado, ele me respeita como posicionista. Porque eu nunca dei motivo a ele de falar que eu era uma pessoa falsa, que eu enganava, ou que eu deixava as coisas passarem, sem eu dizer aquilo que eu sempre quis. Entendeu? Então, acho que o doutor estava ouvindo um pouco das minhas palavras, em nenhum minuto vocês nos agrediram. Eu também não estou agredindo vocês, espero que vocês entendam assim. Sabe? Mas as posições políticas são assim. O meu problema pessoal chama-se Barros Munhoz. E eu não quero ter problema com nenhum de vocês. Porque eu sei o que a minha família continua passando, porque ele atrás de uma cadeira, e com o poder que ele tem, ele dá o tiro com a arma que ele quer, e infelizmente existem pessoas inescrupulosas como ele, que ainda ajudam ele a fazer as barbaridades que eles fazem para as pessoas de Itapira. Boa noite, obrigado, presidente. Está com a palavra o vereador Dr. Maurício. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores, público da casa, imprensa especificamente, presente sempre, aos nossos colaboradores da casa também. Bom, primeiramente, Faustinho, falar sobre a legalidade, mas é uma coisa discutível, eu acho que vale a pena, inclusive, vir um parecer. Acho que não há nada que o tempo não se resolva e um parecer. Mas a Lei 95.040, que é a lei eleitoral, dentro do seu artigo 73.10 especificamente, se o senhor procurar, o senhor vai encontrar, fala sobre adoção e adotação, como as medidas têm que ser daqui para frente. Realmente, ano eleitoral,
Mas essa lei está suspensa no presente momento. Por isso foi a vinda para os 2 pontos específicos. Com a suspensão dessa lei, há a possibilidade desses comodatos. E vocês vão verificar isso, ver logo adiante, durante a semana, dentro desse parecer. E aí fica a critério de cada um. Se acha que é justo e meritório o Sindicato da Saúde, com 1.700 funcionários, receber uma área para um âmbito, um lugar onde vão poder ter lazer. Se é conveniente que os pastores recebam uma casa, para montar uma sede para auxílio social. Aí vai de cada um. Mas concordo com a Vossa Excelência que um posicionamento para ter segurança jurídica é importante. Mas se o senhor observar, e creio que o senhor, como jurista, já observou, e sabe bem do que eu estou falando, a lei está suspensa. Não estão querendo votar no momento, eu não sei exatamente por quê, mas compreendo e sei que os trâmites têm que andar nessa casa. Agora, Mina, eu vou direcionar você. Primeiramente, obrigado por o senhor estar ouvindo o programa, fui convidado, foi muito bom o programa, diga-se de passagem. Eu me espantei até com a audiência que tem, muita gente mandando mensagem, vendo, falando. E, primeiro assim, não é questão de ser fiel escudeiro, Mino. Eu volto a frisar. Você falou especificamente do Barros Minhões, falou dos pós-seu-irmão. Não tenho nada contra o seu irmão. Mas as únicas coisas que o seu irmão trouxe para a nossa cidade foi uma concha acústica, foi o portal da cidade e foi a arquibancada. Fora disso, infelizmente mais nada. A cidade, quando eu estava me candidatando na época, era só buraco. Mais que isso, permitiu a saída do Nogueira da cidade. E por birra política, dizem. O que é pior, a irresponsabilidade de um administrador permitir que uma empresa com 500 empregos saia do município. Eu, se fosse prefeito, dava alma para manter 500 empregos na minha cidade. Mas a irresponsabilidade daquela gestão naquele momento permitiu que saísse. É mais que isso. Você falou que o deputado não quis trazer nada. E a barragem que já estava tudo pronta? Que Vossa Excelência fazia parte ainda naquele momento e foi devolvido o dinheiro. Onde poderia estar pronta a barragem hoje, em 2012, 2013, quase nós tivemos desabastecimento na nossa cidade. Picuinha política, problema pessoal. Ponte de Eleutério, porque o deputado conseguiu os recursos, não quis terminar. Foi um auê. Eu lembro bem disso. E agora eu vou até um pouquinho mais embaixo, vereador. O seu irmão recusou uma ambulância. Se o senhor quiser que eu traga o ofício, que eu traga os documentos, eu mostro para quem quiser aqui nessa casa. Abaixar. O ponto foi tão baixo que a ambulância que era para o município, ou alguém vai negar que a ambulância era um negócio necessário. O senhor irmão, prefeito municipal daquele momento, recusou. Eu trago, e quando eu trouxer para Vossa Excelência, eu gostaria que o senhor olhasse o documento e falasse, olha, realmente é verdade, Maurício. E trago. E por essas coisas que eu falo, que eu estou ao lado do deputado. As coisas que são necessárias, quando eu fui correr atrás dele, para que a gente viabilizasse condições financeiras para o Covid, só ali foi mais de 1 milhão. Se eu for falar de CAAME, se eu for falar de emendas, qualquer outra coisa, se alguém tiver alguma coisa que represente 2% do que esse homem trouxe para a nossa cidade, 2%, vamos somar. Eu renuncio. Estou falando aqui, ó, para que todo mundo ouça. Qualquer um da oposição que trouxe 1% do que esse homem já trouxe. Olha, nos últimos 5 anos, eu renuncio. Para que a população toda ouça, eu renuncio. No mesmo dia. Enquanto vocês não conseguirem comprovar a capacidade da oposição em trazer condições financeiras para cá, eu acho que vocês deviam se juntar sim, e não ficar nessa política do ódio. Eu acho que você, Mino, um possível reeleito nessa casa, teria que pensar mais no povo e não na discordância. Está com a palavra a vereadora professora Marisol. Boa noite, presidente, nobres colegas, funcionário da casa, imprensa, os internautas também, o meu muito boa noite. Bom, começa a minha fala falando das obras que estão acontecendo aqui na nossa cidade.
Parque Linear Doutora Cátia, Parque Linear José Tonoli, Praça da Justiça. Que lindo que está ficando lindo, lindo mesmo. E quero contar mais uma novidade, vai ter um espaço pet nos 2 parques e na Praça da Justiça. Você levar o seu cãozinho, seu gatinho, passear, vai ser lindo, maravilhoso. Tudo isso, eu quando percorro as obras e caminho pela cidade, vejo quantas obras. Sábado agora foi entregue a piscina aquecida, onde alguns companheiros estiveram lá comigo presente. Isso que importância, o filho do pobre poder nadar, fazer um exercício, natação, que é o melhor exercício que tem, que mexe com todos os órgãos, membros. Que maravilha saber que aquela piscina, água quentinha, isso compensa, viu? Compensa, viu, vereador doutor Maurício? Quando eu fui nessa casa aqui, chamada de Traíra, cada hora que eu passo e vejo essas obras na nossa cidade, eu falo, valeu a pena. Valeu a pena eu não pensar no meu umbigo. Valeu a pena eu ter coragem, força, discernimento de ficar do lado do bem. Tenho nada, dou graças a Deus. Primeiramente, se eu estou vereadora, porque Deus quis. Toda honra e toda glória seja dado para o Senhor, porque nenhuma folhinha cai da árvore se não for pela vontade de Deus. Eu sou evangélica, eu tenho esse pensamento, tenho isso no meu coração. Tudo tem um momento certo. Ah, mas por que você não foi em 2012? Porque eu não estava. Hoje eu sei que para estar aqui tem que ter uma preparação. Tem que ter uma preparação psicologicamente, tem que ler, tem que entender. E naquela época eu não estava. Faltaram 7 votos. Eu não estava preparado. Hoje eu estou preparado. Estou muito bem preparado. Sabe para fazer o quê? Para discernir entre votar entre o bem e o mal. E hoje tudo isso que está acontecendo aqui foi através do meu voto. Foi aquele voto dos 4 milhões. Porque nós estávamos aqui. O senhor lembra muito bem, senhor Mino e mais outros vereadores que estavam. Nós saímos daqui, pegamos o carro, fomos lá na Lagoa de Tratamento, lá de esgoto, lá. O Lucas lá mostrou tudo o que ia acontecer. E nós íamos votar. Vocês 3 pularam fora e eu fiquei. Eu fiquei, sabe por quê? Porque eu penso lá na frente. Eu, como professora, não posso pensar em ensinar uma coisa e votar do outro lado, e votar contra, com mesquinaria, porque é ao lado da oposição. Eu olhei para o futuro. Se todas essas obras estão acontecendo, tem importância sim, foi através do meu voto, que nunca mais vai ser 5-5. Foi através do meu voto. E coloca a cabeça no travesseiro consciente. Está nas mãos de Deus. Se eu tiver que voltar, voltarei sim, mais forte ainda. Mas se não for, eu vou continuar a minha vida a mesma coisa, mas sempre isso, com a cabeça erguida, sempre com a consciência limpa, fazendo o melhor. Eu fiz isso. Se tudo isso, essas ruas estão sendo recapeadas, as escolas reformadas, piscina aquecida, foi tudo através do voto da vereadora Marisol. Não que eu sou melhor do que ninguém, não, mas vocês sabem, como o senhor mesmo falou, que o meu voto foi decisivo e tem grande importância. Bom, gostaria de falar também, não mudando muito de assunto, que a educação, estive hoje conversando com a secretária da Educação, os kits, num total, foi 5.137, num total de 5.385, 248 famílias ainda não foram buscar o seu kit. Amanhã é o último dia. Se você conhece alguém que não foi pegar o kit de alimentação, amanhã é o último dia, porque nós temos respeito com o orçamento, respeito com o dinheiro público. Se não for buscar, infelizmente vai perder na segunda adesão. Então, que fique aqui registrado aqui, vocês divulguem que amanhã, das 8 às 11, 248 famílias precisam retirar o seu kit de alimentação. Boa noite.
Está com a palavra o vereador Carlinhos Sartori. Boa noite, senhor presidente, vereadores, internautas, imprensa. Eu gostaria de falar o seguinte, que eu tenho acompanhado as obras que estão sendo realizadas em nossa cidade. É um grande feito, né? Um grupo unido, prefeito Paganini, deputado Barros Munhoz, vereadores, secretários, funcionários da prefeitura. E eu tive visitando também esses dias Eleutério, com a vinda de mais uma indústria para aquela localidade. Veio muito dar emprego para aquelas pessoas no momento difícil, né? 2 empresas, uma de embalagens tipo PET, plásticas, né? E uma outra de pallets. E também eu tive acompanhando o processo dessa nova empresa que vai dar continuidade nas construções das casas lá no conjunto habitacional Milton Mendes. Eles já apresentaram os documentos na Secretaria de Planejamento, já foram também protocolados no CDHU em São Paulo, e tão logo vai começar novamente essa nova empresa a dar continuidade. E também, para o futuro, teremos também terrenos para moradia lá em Eleutério e também para empresas. E hoje também aproveitei para dar uma volta no conjunto habitacional São Judas Tadeu, vendo as melhorias que estão sendo realizadas lá, individualizando cada bloco com toda murada, com alambrado, calçadas. Então, acho que está no caminho certo, né? As pessoas estão muito satisfeitas com as melhorias que a prefeitura está realizando naquele local. Eu acho que é tão bom você sair e ver um local bonito, onde você mora, onde está junto de sua família, né? Então, é isso que está acontecendo ali, está embelezando o conjunto habitacional São Judas Tadeu. Eu também estive na Praça da Justiça, é uma praça tão cobrada por mim, né, entre bairro Figueiredo e Jardim Galego. As melhorias, a calçada está sendo realizada também, estive lá acompanhando, e entre essas melhorias também vai ter uma academia ao ar livre, um playground, iluminação, bancos, né, e o espaço PET. Isso é uma melhoria que vai estar acontecendo, que o povo lá, né, os moradores de lá, há muito tempo pedem essas melhorias. Então, eu estive acompanhando também essas melhorias lá no São Judas Tadeu. E também falando de parque linear, aqui nem se diga, né, tão bonito ali, onde as antigas terras da família Sartori ali, margeando o córrego, né, e seguindo lá na frente já o parque linear Doutora Kátia, avenida, né, tão bonito que está ficando. Eu acho que Itapira merece, né, e seus moradores também. E também lá no Storloop, debaixo das torres, Storloop que eu digo, aqui embaixo é a Tonoli, né, nas avenidas ali. Então, acho que é um trabalho grandioso, acho que a população merece, né, acho que a cidade está sendo embelezada, qualidade de vida, a gente já sabe da condição da saúde nossa, que é uma das melhores da região, e que nesse momento tão difícil de crise, né, Covid, então a gente sabe o quanto a saúde nossa está preocupada em acolher e cuidar dessas pessoas. E também eu gostaria de falar sobre os moradores lá do Santa Marta, Associação de Moradores, né, o Eduardo, pelo trabalho que a associação tem feito lá. Eles mesmos já mandaram construir uma casinha para as crianças brincarem, colocaram uma mesa, colocaram os bancos em volta, e entre outras coisas, eles promovem eventos lá, até mesmo de arrecadação de alimentos, também aconteceu lá, e entre outros. E eles requerem também algumas melhorias ainda lá, né? Bancos para a praça lá de cima, melhorar a iluminação. Então tem várias coisas que ainda eles pedem. Essa semana já foi verificado o local também para instalar uma academia ao ar livre lá no bairro Santa Marta. Então acho que as coisas boas estão acontecendo, né? E também eu gostaria de falar lá da Ponte Nova. A Ponte Nova foi inaugurado, entregue, né? Não houve uma inauguração, mas entregue à população o centro de informação e também um espaço onde a guarda municipal vai estar lá, né? Vai estar prestando um serviço para pessoas, para os moradores lá do bairro da Ponte Nova, também a zona rural. E também uma outra reivindicação é que lá na Ponte Nova tenha um local onde as pessoas podem estar vendendo seus produtos, tipo
a pessoa que faz um artesanato, que faz um queijo, que tem uma carne, uma linguiça, um doce, né? Então, a gente também está estudando, juntamente com a secretária de Cultura, esse espaço onde as pessoas vão estar expondo esses seus produtos. Então, é só isso. Muito obrigado pela atenção e uma boa sessão a todos. Não havendo mais inscritos no pequeno expediente, passamos ao expediente. Discussão e votação das atas da 16ª e 17ª sessão ordinária. Está em votação. Aprovado por todos os vereadores. Leitura da mensagem do Decreto Executivo número 114. Mensagem. Excelentíssimos senhores, membros da Câmara Municipal de Itapira, do Estado de São Paulo. Excelentíssimos senhores, em atenção ao disposto no artigo 44 da Lei Federal 4.320 de 64, vimos por este meio dar imediato conhecimento da abertura de crédito extraordinário realizada pelo Decreto Municipal 114 de 2020, que segue em anexo. Tal medida se faz necessária em razão do reconhecimento de estado de calamidade pública com efeito até 31 de dezembro de 2020. Em decorrência da pandemia da Covid-19, declarada pela Organização Mundial da Saúde, pela Declaração de Emergência em Saúde Pública, SPIN, realizada pelo Ministro de Estado da Saúde, por meio de portaria MS 188, de 3 de fevereiro de 2020, bem como a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, por meio do Decreto Legislativo 2495/2020, que reconheceu, para efeitos do artigo 65 da Lei Complementar Federal, número 101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública nos municípios do Estado. Ao poder público se exigem medidas imediatas, como reduzir interações sociais, estabelecimentos de quarentena e isolamento, determinação de fechamento temporário de estabelecimentos comerciais e de serviços que, a despeito de serem medidas necessárias à proteção da saúde e vida dos nossos cidadãos, indubitavelmente ocasionará grande perda de receita e renda para o comércio e trabalhadores. Evidentemente, pois, que o reconhecimento do surto epidêmico como calamidade pública é medida de extrema necessidade, considerando os inevitáveis efeitos que a crise gerada irá deflagrar na economia municipal. Com consequente e significativa diminuição na arrecadação estimada para o presente exercício, para tanto, o crédito extraordinário, ora aberto, tem por finalidade financiar ações destinadas ao combate e controle da referida pandemia, bem como atender aos anseios e necessidades da nossa população. Aproveito a oportunidade para reiterar a vossas excelências os protestos da minha mais alta consideração. Prefeitura Municipal de Itapira, 28 de maio de 2020, José Natalino Paganini, Prefeito Municipal. Ciente e à disposição. Passamos à leitura do projeto de lei complementar. Projeto de lei complementar. Autoriza a alienação de área de terreno de 212,40 metros quadrados, localizado na rua Elias Moisés, no bairro de Eleutério. A Câmara Municipal de Itapira aprovou e eu promulgo a seguinte lei complementar. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a alienar, mediante concorrência pública, por preço não inferior ao laudo de avaliação oficial, o terreno pertencente ao patrimônio público municipal, com área total de 212,40 metros quadrados, 40 centímetros metros quadrados, localizado na rua Elias Moisés, área central do bairro de Eleutério. Parágrafo único. A área constante no caput deste artigo está registrada no Registro Geral do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Itapira, CRI, sob a matrícula 20748. Artigo 2º. O valor
resultado da alienação prevista no caput deste artigo 1º, será destinado ao pagamento de obrigações do município com o Fundo Municipal de Aposentadorias e Pensões de Itapira, CNPJ 3.891 469 000100, conforme dispõe e ressalva do artigo 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 3º. Do respectivo edital constarão as condições a serem observadas na concorrência pública para alienação do imóvel. Artigo 4º. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Itapira, em 1º de junho de 2020. José Natalino Paganini, Prefeito Municipal. As comissões competentes. Passamos à leitura dos projetos de lei. Projeto de Lei 35 de 2020. Obriga o Poder Executivo a enviar à Câmara Municipal as despesas efetuadas com o coronavírus. A Câmara Municipal de Itapira aprovou e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo obrigado a enviar à Câmara Municipal, no prazo de 10 dias, discriminação de todas as despesas efetuadas, bem como contratos e pagamentos decorrentes da decretação de calamidade pública devido ao coronavírus. Artigo 2º. As despesas e gastos contraídos após a promulgação da presente lei deverão ser encaminhados à Câmara Municipal no prazo de 72 horas, após a contratação do serviço, obras e tudo mais relacionado no decreto de calamidade pública, acompanhado do contrato de prestação de serviço ou da contratação de obras a serem executadas, dos valores a serem pagos e quais as finalidades da contratação. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala de sessão, vereador Antônio Caio, 2 de junho de 2020. Beth Manuel, vereadora. As comissões competentes. Projeto de Lei 36 de 2020. Denomina vias públicas do loteamento Jacir Sega, no bairro do Machadinho. A Câmara Municipal de Itapira aprovou e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. As ruas de número 1 a 4 do loteamento Jacir Sega, localizado no bairro do Machadinho, passam a denominar-se: 1. Atual Rua 1, de Rua Geraldo Silvestre Ramos. Atual Rua 2, Luiz Cima. A Rua 3, Rua Atílio Antonelli. E Rua 4, Hortêncio Formigari. Artigo 2º. As despesas decorrentes da aplicação da presente lei correrão por conta de dotações próprias orçamentárias. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala de sessão, vereador Antônio Caio, 2 de junho de 2020. Carlos Alberto Sartori, vereador. As comissões competentes. Projeto de Lei 37 de 2020. Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo e da outras providências. A Câmara Municipal de Itapira aprovou e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado, conforme dispõe a Lei Complementar Federal 101 de 4 de 5 de 2000, por intermédio da Secretaria Municipal de Defesa Social, Defesa Civil Municipal, a celebrar convênio ou outras modalidades de ajustes com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, para execução de serviços de prevenção e extinção de incêndio, busca e salvamento, e outros que, por sua natureza, insiram-se no âmbito da atuação do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar. Artigo 2º. Fica ainda autorizada a celebração de convênio entre a Secretaria Municipal de Defesa Social, Defesa Civil, com a associação privada sem fins lucrativos constituída para a atividade de bombeiros.
Parágrafo único. A associação privada citada no caput, no desenvolvimento das suas atividades, será subordinada à Secretaria Municipal de Defesa Social, através de Defesa Civil Municipal. Artigo 3º. O município de Itapira poderá disponibilizar ao órgão e entidade elencada no artigo anterior recursos materiais e humanos, tudo conforme discriminado no instrumento de formalização de cada ajuste, constante de processo administrativo específico. Parágrafo único. O Poder Executivo Municipal fica autorizado, de acordo com suas disponibilidades financeiras, a: primeiro, locar imóvel ou linhas telefônicas e pagar os respectivos aluguéis. Segundo, permitir o uso de bens imóveis e linhas telefônicas pertencentes ao município. Terceiro, ceder cotas mensais de combustíveis para abastecimento de veículos para o desenvolvimento das atividades previstas no termo de ajuste. Quarto, ceder o uso de bens móveis e equipamentos. Quinto, prover materiais de consumo de escritório, limpeza e higiene. Sexto, ceder funcionários e servidores públicos municipais com ou sem prejuízo de seus vencimentos e salários. Artigo 4º. As despesas com a execução desta lei correrão por conta de dotações próprias consignadas em orçamento. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Itapira, em 2 de junho de 2020. José Natalino Paganini, Prefeito Municipal. As comissões competentes. Passamos à leitura dos pareceres. Desculpa. Parecer de número 32 de 2020. Assunto: Projeto de Lei 18 de 2020. Senhor Presidente, senhores vereadores, as comissões de Justiça, Redação, Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde, Promoção Social, Esporte e Lazer e Obras e Serviços Públicos, Agricultura e Meio Ambiente, que a este subscrevem, instadas que forem exarar parecer ao projeto de lei 18 de 2020, de autoria do vereador Luan dos Santos Rostirola, que institui o selo Cidade Linda no âmbito do município de Itapira e da outras providências. Após minudentes e acurados estudos sobre o teor da propositura, acordaram por exarar parecer favorável. Eis que inexiste impedimento de ordem constitucional, legal e jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, opinam pela aprovação. É este o parecer. Sala das Comissões, vereador Pedro Lopes, 18 de março de 2020, assinado por todos os membros das comissões da Casa. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador. Tendo em vista o parecer favorável das comissões, eu requeiro que o projeto venha à ordem do dia desta sessão para ser discutido e votado. Está em votação o pedido do vereador. Aprovado por todos os vereadores. Presidente, Pois não? gostaria de fazer um requerimento a Vossa Excelência, requerendo a inversão da pauta, tendo em vista a leitura dos pareceres 055 de 2020 e 056 de 2020, junto com os requerimentos 083 de 2020 e 082 de 2020, tendo em vista possuírem matérias correlatas. Eu não entendi o pedido, vereador. O senhor quer que faça a leitura? Inversão de pauta, que seja lido o requerimento antes do parecer, tendo em vista que as matérias são correlatas. Perdão. Vossa Excelência. Fica questão de ordem, só para a gente definir A Vossa Excelência pode pedir a inversão da pauta. É regimental a solicitação e é regimental também a negativa, para que a ordem siga. Mas, como um acordo já de cavalheiros podemos estabelecer, o Thiago mesmo falou, nós vamos pedir a ordem do dia. A ordem do dia não, porque o projeto, como já tem parecer exarado, tem a ordem do dia.
Na hora do dia já vai bestá-lo. Então, não terá. Lembrando que o projeto cabe vistas de plano, sem ser votado e nada. Então. Eu só pensei por causa da leitura, não tem muito nexo. Não inverter a ordem. Mas. O senhor fez o pedido. O senhor quer continuar com o pedido? Eu acho que é indiferente, eu acredito. Se quer continuar com o pedido ou não? Não. Eu tenho que colocar em votação o seu pedido se o senhor quiser. Eu retiro o pedido, tá, presidente. Okay. Agradeço a cooperação, Maurício. Obrigado. Então, continuamos a leitura dos pareceres. Parecer de número 55, 2020. Senhor presidente, senhores vereadores. As comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde, Promoção Social, Esporte e Lazer, e Obras e Serviços Públicos, Agricultura e Meio Ambiente, que a eles subscrevem, instadas que for exarar parecer ao projeto de lei complementar 12 de 2020, de autoria do chefe do Poder Executivo, que autoriza a concessão de direito real de uso de imóvel ao Sindicato da Saúde de Campinas e Região. Após minudentes e acurados estudos sobre o teor da propositura, acordaram por exarar parecer favorável, eis que inexiste impedimento de ordem constitucional, legal e jurídica que lhe inquine a tramitação. As comissões permanentes realizaram ainda reunião com participação de representantes do Sindicato da Saúde e com a presença dos vereadores Fábio Galvão e Beth Manuel, conforme ata de reunião anexa ao parecer. Quanto ao mérito, pois, pela aprovação, é este o parecer. Sala das Comissões, vereador Pedro Lopes, 28 de maio de 2020, assinado por todos os membros das comissões da Casa. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Tendo em vista o parecer favorável aqui das comissões, eu requeiro que o projeto venha à ordem do dia desta sessão para ser discutido e votado. Está em votação o pedido do vereador? Aprovado por todos. Parecer de número 56 de 2020. Senhor presidente, senhores vereadores. As comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde, Promoção Social, Esporte e Lazer, e Obras e Serviços Públicos, Agricultura e Meio Ambiente, que a este subscrevem, instadas que for exarar parecer ao projeto de lei número 30 de 2020, da autoria do chefe do Poder Executivo, que autoriza a cessão em comodato ao Conselho de Pastores de Itapira. Acordaram por exarar parecer favorável, eis que inexiste impedimento de ordem constitucional, legal e jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, pois, opinam pela aprovação. É este o parecer. Sala das Comissões, vereador Pedro Lopes, 27 de maio de 2020. Assinado por todos os membros das comissões da Casa. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Tendo em vista o parecer favorável das comissões, eu requeiro que o projeto venha à ordem do dia desta sessão para ser discutido e votado. Está em votação o pedido do vereador? Aprovado por todos os vereadores. Parecer número 57 de 2020. Ao projeto de lei 32 de 2020, senhor presidente, senhores vereadores. As comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde, Promoção Social, Esporte e Lazer e Obras e Serviço Público, Agricultura e Meio Ambiente, que a este subscrevem, instadas que for exarar parecer ao projeto de lei de número 32 de 2020, de autoria do vereador Dr. Maurício, que cria o programa Saúde para Todos, que autoriza o Poder Executivo a fazer a interrupção do fluxo viário para a prática de atividades esportivas, culturais e de lazer em vias do município de Itapira em horários e dias que determina. Acordaram por solicitar prorrogação de prazo por 15 dias para melhores estudos e melhor análise sobre o teor da propositura, nos termos do artigo 33, parágrafo único do regimento interno desta Casa Legislativa. Quanto ao mérito, pois, pela prorrogação de análise. É este o parecer.
Sala das Comissões, vereador Pedro Lopes, 27 de maio de 2020. Assinado por todos os membros das comissões da Casa. Pela ordem. Conforme foi feito um ofício para a Associação de Bairro local, para melhor esclarecimento para eles antes da vinda desse projeto da Casa, e eles devem estar presentes semana que vem, eu gostaria que esse projeto tramitasse de uma forma natural e pudesse vir para a ordem do dia da próxima sessão, como manda o regimento da Casa. Eu tenho que só dar ciência ao parecer da comissão, que é uma prorrogação de até 15 dias, vereador. Ele pode ser chamado antes. Daí pode chamar semana que vem. O parecer não é favorável ainda. É só para uma prorrogação, acho que justamente para isso. Isso mesmo? Então, como requer, todas as comissões assinam. Passamos à leitura dos requerimentos. Requerimentos de número 81 de 2020. Requer oficiar o senhor prefeito municipal e a Secretaria de Educação para que informe esta Casa de Leis quais os prestadores de serviço de transporte escolar que receberam auxílio do governo municipal. Autoria Beth Manuel. Aprovado por todos os vereadores. Requerimento de número 82 de 2020. Requer oficiar o senhor prefeito municipal e a Secretaria de Negócios Jurídicos para que emita um parecer jurídico acerca da legalidade do projeto de lei 30 de 2020, que autoriza a cessão de imóvel incomodato ao Conselho de Pastores de Itapira. Autoria Fábio Galvão dos Santos. Está em votação. Aprovado por todos os vereadores. Requerimento de número 83 de 2020. Requer oficiar o senhor prefeito municipal e a Secretaria de Negócios Jurídicos para que emitam parecer jurídico acerca da legalidade do projeto de lei complementar 12 de 2020, que autoriza a concessão de direito real de uso de imóvel ao Sindicato da Saúde de Campinas e região, Sim Saúde. Autoria Fábio Galvão dos Santos. Está em votação. Aprovado por todos os vereadores. Requerimento de número 84 de 2020. Requer o senhor prefeito municipal informações sobre a indicação de número 280 de 2019, que reivindica obras de revitalização e limpeza da Praça Sétimo Lonzoni, no Jardim Soares. Autoria Fábio Galvão dos Santos. Ordem do dia. Esse é o trem que eu vou ler na íntegra. Requerimentos de número 85 de 2020. Voto de congratulação com a professora senhora Maria Terezinha Vieira Campos, pelo transcurso de seu 90º aniversário de nascimento, celebrado no dia 23 de maio. Requeremos a Vossa Excelência, ouvido o corrente plenário, para que faça consignar na ata dos trabalhos da presente sessão, inserindo assim nos anais desta Casa de Leis um voto de congratulação com a professora senhora Maria Terezinha Vieira Campos, pelo transcurso de seu 90º aniversário de nascimento, celebrado no dia 23 de maio. Essa importante pessoa para Itapira celebrou mais um ano de vida em 2020. Cabe a esta Casa congratular com a data devido ao respeito necessário para com ela. Ao longo dos anos, essa mulher teve iniciativa em prol a nossa cidade, que merece um reconhecimento e as homenagens deste colegiado, representante da população itapirense, razão pela qual propugnamos pela consignação nos anais da Casa do referido voto de congratulação. Requeremos ainda que, através de ofício de estilo, se dê ciência à ilustre homenageada da decisão soberana do Pleno Plenário. Sala de sessão, vereador Antônio Caio, aos 2 dias do mês de junho de 2020, Carlos Alberto Sartori e demais vereadores. Está em votação. Aprovado por todos os vereadores. Requerimento de número 86 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente,
Requer o senhor prefeito municipal e departamento de trânsito informações sobre as providências que estão sendo tomadas em relação ao grande número de acidentes ocorridos na Avenida dos Italianos, entre as ruas Canário, Pintacilgo e Andorinha. Requeremos a Vossa Excelência, ouvido o pleno plenário, oficiar o senhor prefeito municipal e departamento de trânsito informações sobre as providências que estão sendo tomadas em relação aos acidentes ocorridos na referida avenida, entre as ruas Canário, Pintacilgo e Andorinhas. O objetivo deste vereador é ter ciência sobre as medidas que estão sendo tomadas, sugerindo ainda a instalação de faixa elevada para pedestres ou lombada no local. Confiante no espírito público de Vossa Excelência, aguardamos uma resposta positiva. Sala de sessão, vereador Antônio Caio, aos 2 dias do mês de junho de 2020. Carlos Alberto Sartori, vereador. Está em votação. Aprovado por todos os vereadores. Passamos à leitura do ofício. Prefeitura Municipal de Itapira, referente à cópia da escritura de desapropriação amigável. Assina o senhor prefeito municipal. Ciente e à disposição. Sem mais matérias no expediente, essa presidência suspende a sessão por 5 minutos para a organização dos trabalhos da ordem do dia. Solicita, senhor primeiro secretário, que faça chamada dos senhores vereadores e senhoras. Antônio Marangoni, Carlinhos Sartori, César, Bete Manuel, Fábio Galvão, Luan Rostirola, Mina Nicolai, professora Marisol, Dr. Maurício e Tiago Fontolan. Proposta emenda à Lei Orgânica do Município de Itapira, número 1/2020. Insere o parágrafo único no artigo 17 e altera a redação do parágrafo único do artigo 226 da LOME. Autoria, Prefeito Municipal. Está em segunda discussão. Está em segunda votação. Aprovado por todos os vereadores. Justificativo, vereador Mino Nicolai. Só para dizer que nesse caso aqui, mais uma vez, por todos terem conversado, né, foi feito acordos aqui, aceito sugestões de oposição e situação, né, vereador Tiago? Então, espero que seja para uma situação melhor, aonde possa descer depois esse orçamento para cá, com mais tempo, com mais calma, e isso seja um benefício não só para quem esteja agora, mas que para o futuro, aqueles que vierem administrar. E que isso possa acarretar aí num trabalho bom, que o Valteir possa depois, com certeza, nos mandar aí um projeto com uma realidade bem mais próxima daquilo que tem que ser. Então, parabenizar a todos aí, mais uma vez, pela concordância de todos aí. Obrigado. Justificativo, vereador Dr. Maurício. Um passo muito importante, presidente. Eu tive uma conversa com o seu Valteir ontem e a preocupação é muito grande, na verdade. Estamos ficando quietos aí de arrecadação na ordem de 25%. Então, esperemos que logo passe toda essa situação. Lembrado aqui do vereador Thiago, nós temos um aumento abrupto de pessoas internadas, nós estamos com um aumento abrupto de pessoas para a rua e, enfim, se esses índices aumentarem, com toda certeza o governo vai fechar de novo. Aí será uma catástrofe para esse ano para todos nós. Justificativo, vereador Tiago Fontolan. Pega outro, presidente. Acredito, vereador Mino, que muito embora essa emenda à lei orgânica do município aconteça especificamente para esse ano, diante da pandemia, eu acho que cabe a todos nós, vereadores, observarmos essa mudança nesse momento, porque com um tempo maior para se elaborar a LDO e ela descendo para essa casa
quase que para que não haja alteração diante do orçamento, eu acho que em outros exercícios isso seria um ganho muito grande, evitando aí discussões que muitas vezes lá em outubro, quando o orçamento desce, às vezes as discussões com relação à LDO em março, em maio, acabam acabam acontecendo, mas infrutíferas, né? Então, acho que cabe a nós todos observarmos essa mudança específica para esse ano e, caso ela seja benéfica com relação à mudança desse ano, que a gente possa aproveitar isso para os outros anos também. Projeto de Lei Complementar 11/2020. Cria, extingue e regulariza cargos na estrutura administrativa da Prefeitura na Secretaria de Esportes. Autor, Prefeito Municipal. Está em segunda discussão. Está em segunda votação. Aprovado, menos 4 votos. Projeto de Lei Complementar 12/2020. Autoriza a concessão de direito real de uso de imóvel ao Sindicato da Saúde de Campinas e região. Autoria, Prefeito Municipal. Vistado pelo vereador Fábio Galvão. Institui o selo Cidade Linda no âmbito do município de Itapira e da outras providências. Autor, Luan Rostirola. Está em primeira discussão. Está em primeira votação. Aprovado por todos os vereadores. Pela ordem, vereador. Tendo em vista a aprovação aí por unanimidade, eu requeiro que já venha para a segunda votação o projeto. Está em votação o pedido do vereador. Aprovado por todos os vereadores. Está em segunda votação o projeto. Aprovado por todos os vereadores. Projeto de Lei 30/2020. Autoriza a sessão em comodato ao Conselho de Pastores de Itapira. Autor, Prefeito Municipal. Tem o artigo 47, vereador. A vista tem que ser votada. Então, está em votação o pedido de vista do vereador. Aprovado por todos os vereadores. Requerimento 77/2020. Requer à mesa da Câmara a formação de uma comissão especial para auxiliar na flexibilização e reabertura gradual do comércio itapirense. Autora, a vereadora Bete Manuel. Está em discussão. Está com a palavra, vereador doutor Maurício. Não sei o que essa casa entende sobre isso. Não quero dizer sobre o requerimento, mas já existiu um processo de flexibilização. O governo do Estado de São Paulo foi muito claro em todos os termos. Acho que todos puderam acompanhar o Plano São Paulo de reabertura, no qual, inclusive, o governo não dá margem para outro tipo de abertura. É um processo que pode ser, que é flexível, na verdade, né? Nós podemos ir para outras fases, mas como nós podemos também regredir. Inclusive, eu estava vendo sobre o Departamento Regional de Saúde. Hoje Itapira está em uma condição um pouco mais confortável que outros municípios. Levado em conta os leitos de UTI, principalmente para o Covid, e leitos que tenham respirador. Cidade de Mogi Guaçu, queria fazer uma correção. Até esses dias eu falei que tem 10 leitos. E na verdade são 5. 5 leitos apenas para o Covid com respirador. E a cidade de Mogi Mirim são só 2 mesmo. Então isso põe a gente numa condição um pouco melhor. O índice de isolamento social, a gente sabe que todas as cidades vão perder esse índice, invariavelmente. Enfim, mas deve-se ficar em casa. A progressão da doença é um dos outros fatores que é levado em conta. E a progressão da doença ela é analisada da seguinte forma. Número de pessoas na UTI nos últimos 7 dias e número de pessoas na UTI 7 dias antes, 2 semanas para trás. Você acha um coeficiente em relação a isso. Quanto mais próximo de um, melhor para a cidade, porque um neutraliza o outro, então seria uma evolução mais branda. Isso também vale para leitos clínicos, para número de óbitos. Graças a Deus nós tivemos 3 óbitos e há mais de 20 dias nós não temos óbito nenhum.
os números relativamente são favoráveis. O que nós precisamos é que as pessoas mantenham o isolamento social, e se isso acontecer, no dia 7 agora deve ter uma nova avaliação do governo, que aí sim vai começar, acho que creio eu, fazer a individualização das cidades. Então é um ponto importante, existe uma flexibilização já acontecendo. Na minha concepção pessoal, nada contra o requerimento da vereadora, mas eu acho que já está em aplicação tais medidas, inclusive já existiam reuniões com a associação comercial, sindicato patronal, representante industrial, teve junto o presidente da associação comercial, o Célio, o João da Molim, que é da patronal, o Paulo Estivali, outros membros que estiveram participativos também na reunião, e as decisões já foram tomadas. Então, na minha concepção, mas essa casa ela pode deliberar sobre isso, eu acho que nesse momento não está sem fundamento. Eu creio que as coisas já estão andando pelas próprias pernas. Continue a discussão. Com a palavra o vereador Fábio Galvão. E vereadora Beth, a senhora já fez uso da palavra na última sessão, então não pode fazer na mesma discussão. Boa noite novamente a todos. Maurício, eu concordo em partes com as suas falas aqui. O que eu reparei, por isso que eu pedi o requerimento novamente da vereadora, só para lembrar que ela chegou a fazer esse requerimento na sexta-feira. E aí o governador, na verdade, fomos todos surpreendidos, porque aquela fake que saiu da Globo não era do próprio do governo. Mas na terça veio. Não, na terça ele se pronunciou referente a, vamos dizer, o print que ocorreu do WhatsApp, e na quarta, sim, ele pronunciou. O que eu reparei nesse requerimento que pode corroborar com a fala do vereador Thiago? Ela está pedindo para formar uma comissão, e nessa comissão teria 3 membros nossos aqui do Legislativo, que também somos praticamente as pessoas que mais estão abordoadas na cidade. O Jorge mesmo falou, por causa do comércio mesmo, a cobrança com você também era grande. Eu acho, na minha opinião, que poderia sim seguir o curso, até porque agora vai começar o que o senhor falou aqui, na minha opinião. A conscientização da população para nós não regredirmos esse status que nós nos encontramos. Então, a comissão aqui pode mudar, não a reabertura, mas sim para manter o comércio tapirense aberto. Então, não deixa de ser um requerimento sim que tem, porque está requerendo também o nosso prefeito, ele vai estudar o que seria viável. Mas na minha intenção seria maior, e sim agora um trabalho de conscientização, porque, que nem Vossa Excelência falou, na minha opinião, eu também acho que não há necessidade da família inteira ir lá. E outra coisa, a máscara agora é item essencial. Podemos esquecer o relógio em casa, mas a máscara não. Sim, senhor. Na verdade, vereador, esse requerimento é a mesa. Então, a vereadora Beth ela não está pedindo a comissão ao prefeito, ela está pedindo que o legislativo crie. Né? Então, inclusive até por uma questão jurídica, eu não sei se isso é possível, mas bem, a solicitação é a mesa. Certo, verdade. Obrigado pela correção. E na minha opinião, ainda dá para seguir, sim. E que a mesa vá conversar com o executivo para ver até a legalidade desse requerimento. Mas é a minha opinião. Eu gostaria, sim, que assim, fosse formada uma comissão também de um representante nosso, tá? Que desse pelo menos uma cadeira para nós também, da oposição, para a gente estar sempre, como nós estamos falando aqui, dialogar para se manter nosso comércio aberto e a nossa cidade
bem cuidada. Obrigado, presidente. Era só isso. Com a palavra, vereador Tiago Fontolan, e só para esclarecer o fato, por favor, vereador. Realmente, a vereadora Beth falou, e logo em seguida, o vereador Tiago vistou. Então, o requerimento estava na ordem do dia, e houve sim. Ainda foi até na sequência. A senhora pediu a ordem do dia, e o Tiago vistas quase no mesmo momento. Mas a senhora, com segundos antes, a senhora conseguiu usar a palavra. Pois não, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, vereador Fausto, eu acredito assim que todo e qualquer intento a se conseguir liberar de maneira gradual, flexibilizada as atividades econômicas, eu acho que são bem-vindas no momento, né? A minha discordância com relação ao requerimento foi o momento em que ele foi apresentado e, assim, o governador já tinha a data daquela quarta-feira como falado em outras, não só nas antes como sexta-feira, Vossa Excelência citou, ele já vinha falando há algum tempo. Mas me preocupa muito, vereador, a fala de Vossa Excelência com relação a se formar uma comissão para se manter o comércio aberto ou a conscientização. A conscientização eu até acho válida. Eu acho que a gente precisa fazer um esforço tremendo para conscientizar a população, para se manter a atividade econômica aberta, mas principalmente para que a gente não tenha mais casos ou mais mortes, né? Então, eu entendo só que algo precisa ser feito e a gente tem caminhado a passos largos com relação a isso, tanto na questão da saúde como na questão das negociações aí, na discussão da flexibilização diante do Plano São Paulo. O município criou um comitê de crise com relação à dificuldade social, econômica e financeira, né? O prefeito faz parte desse comitê, com os secretários, o deputado Barros Munhoz também faz parte, e o compromisso que tenho com Vossa Excelência nesse momento é sair daqui e fazer com que o prefeito mande um convite a essa casa para que todos possam participar das reuniões e assim acompanhar o que vem sendo discutido em parceria desse comitê com a Associação Comercial, o Sincovite e também com os industriais dessa cidade. De ordem, senhor presidente. Eu gostaria que, seguindo o regimento interno dessa casa, o requerimento fosse para as comissões de Justiça e Redação, para dirimir quanto à dúvida de legalidade da redação. A comissão depois pode encaminhar para o expediente para ser discutido. Esse é o meu requerimento. Realmente há uma dúvida quanto à legalidade e cabe a essa presidência despachar sim ou não. Então, despacho a Comissão de Finanças e Orçamento que decida pela legalidade, Justiça e Redação pela legalidade ou não do requerimento. Requerimento 79/2020. Requer oficiar o senhor prefeito municipal para que determine o departamento competente que envie a esta Casa de Leis cópia integral do processo licitatório para a construção de faixas elevadas para pedestres na rua José Bonifácio em 2020. Autor Fábio Galvão. Está em votação. Aprovado por todos os vereadores. Requerimento 84/2020. Requer ao senhor prefeito municipal informações sobre indicação número 280/2019, a qual reivindica obras de revitalização e limpeza na Praça 7º Lanzoni, no Jardim Soares. Autor Fábio Galvão. Está em votação. Aprovado por todos os vereadores. Justificativo, vereador Dr. Maurício. Para vir para a ordem do dia. A indicação é muito bem-vinda do vereador. Inclusive, se a Vossa Excelência passar na data de amanhã lá, o senhor vai ver que já está sendo providenciado toda a limpeza, não só dali, mas como a da Lion, como é que chama ali, Carlinhos? Rotary, né? Rotary Club. Da Rotary Club, ela vai descer até lá embaixo, chegando na região do Bela Rocha, começando por próximo ao hospital. Foi uma reivindicação da população ali, o senhor corroborando com a população, muito bem-vinda. A revitalização não posso garantir, mas a limpeza tenho certeza que está sendo feita. Justificativo, vereador Fábio Galvão. O vereador Maurício fiquei pasmo aqui a hora que Vossa Excelência falou para mim. Começou hoje. Ontem que foi que eu fiz o requerimento, eu tinha passado lá e falei, não é possível.
Mas agradeço e mais uma vez a prontidão aí do pessoal da limpeza. E sim, o senhor falou, o senhor não pode garantir a revitalização, mas a revitalização também é cobrada. Mas já a limpeza já ajuda muita gente. Mas então, o meu requerimento foi ontem, hoje teve o início. Então, já. Sem mais matérias, antes de encerrar a sessão, se a presidência gostaria de informar todos os vereadores que a partir da próxima sessão, para que a gente possa começar a voltar à nossa normalidade, então passando a ter 3 indicações também a todos os vereadores, 3 requerimentos, e caso surja algum pesar também, a nossa equipe vai estar pronta para atender, caso necessário. Tá ok? Então a gente vai voltando à normalidade com o tempo, devagarzinho também, para não... Tudo certo? Então, muito obrigado a todos, uma boa semana e declaro encerrada a presente sessão.